Graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Hoje os antigos se reencontraram no louvor, não é bom ter Dalmi e Lilian por aqui, e Marcelo, Irley, eu gosto demais quando o Irley está por aqui. Irley, amo você, meu irmão, você é bênção, viu? Ana Paula, Sam, irmão Miguel, rapaz, eu tenho uma admiração pelo teu sogro que você não tem ideia, o respeito que eu tenho por aquele homem, gostaria de ter andado mais com ele, gostaria mesmo. Mas tenho um profundo respeito pelo teu sogro, que homem de Deus. Bom, vidas que inspiram a gente. Vamos lá, gente. Evangelho de Jesus, segundo Marcos, no capítulo 3. Aliás, antes de eu ler a Bíblia, deixa eu falar um negócio para vocês. Olhem para mim um pouquinho, prestem atenção. Ontem nós tivemos um incidente internacional muito interessante, não é? Durante 2 horas... todo mundo apreensivo, olhando o noticiário, mísseis lançados do Irã em direção a Israel. É um negócio de assustar, de preocupar. O mundo está vivendo uma tensão bem interessante. Meu cunhado ontem, foi aniversário dele, a gente estava na casa dele, ele falou, olha, uma vez eu vi um cara falando sobre o que nós chamamos de Segunda Guerra Mundial. Ela se chamou Segunda Guerra Mundial depois, mas na verdade eram conflitos regionais. Era China e Japão, que estavam lá brigando no Oriente. Era o conflito na Europa, né? A Alemanha anexou a Áustria, depois cresceu o olho ali para a Polônia, para a Tchecoslováquia, foi avançando. E havia também o conflito da Itália, no norte da África. Então, isso fez com que, de repente, os Estados Unidos entrassem em todas as frentes, né? E a coisa ferveu. Nós chamamos de guerra mundial porque houve muitas frentes de guerra ao mesmo tempo. E o mundo está vivendo as tensões no Oriente Médio por causa de Gaza, que não são novas, né? Essas tensões sempre existiram. A tensão na Europa por causa da Ucrânia, OTAN de olho na Rússia, a Rússia de olho na OTAN. O negócio não é tão simples quanto parece. E China anda fazendo manobras, Taiwan. Então nós temos 3 zonas de conflito, uma fervura, temperatura elevada. Mas a ação do Irã ontem, logo as pessoas começam a ir para a Bíblia, né? Então já começou a aparecer gente falando, o Irã é a Pérsia, e o livro de Esther, o Amã parece com Hamas, né? Ramã e Hamas, Esther. Gente, o tempo da Bíblia é outra coisa totalmente diferente. Não tentem interpretar a história de hoje lendo o livro de Esther. Chamar de antissemitismo a ação de Amã, são coisas muito diferentes. O mundo é muito mudado. Então, assim, ontem assustou. E, ao mesmo tempo, depois de 2 horas, pareceu uma coisa sem graça, né? Israel, um domo de ferro, derruba todos os mísseis, todos os drones, uma criança ferida por estilhaços, que caíram no deserto de Negev, e uma explosão em terra que não causou grandes danos. Dá a impressão que foi o quê? Uma coisa pequena, né? Muito barulho por nada. Mas não é. Uma escalada da guerra pode realmente ser complexa. Mas na minha leitura, isso não tem a ver com profecias bíblicas, isso não dá para explicar pelos motivos religiosos. Isso tem a ver com o mundo de hoje, tem a ver com a política de hoje, tem a ver com a cidadania de hoje, né? Com a questão que se estabeleceu depois da Segunda Guerra Mundial. Aquela região do Oriente Médio, ela foi dividida, ela estava sob domínio inglês, sob domínio francês, principalmente, o Canal de Suez, aquela coisa toda. Os europeus, depois da Segunda Guerra, vão cuidar da Europa, vão se reerguer,
e entregam os países árabes, cada qual para a sua família real, e os países árabes vão viver do jeito que eles viviam antes. Então, é um outro ambiente. Não é uma guerra religiosa. Por favor, não tente interpretar uma guerra como Islã versus cristãos. Não é uma nova cruzada. Não é uma guerra religiosa. Tem a ver com interesses econômicos, tem a ver com interesses políticos. Está tudo interligado, porque o mundo é globalizado. Petróleo todo mundo consome. O dinheiro dos árabes está na América, está na Europa. Quem é dono dos times europeus, dos principais times europeus hoje? Os árabes. Os grandes times da Inglaterra pertencem aos árabes. O maior time francês pertence a um árabe. O dinheiro está tudo misturado, gente. As grandes indústrias são judeus. Tem dinheiro judeu espalhado no mundo. Então, olha, não tentem explicar o mundo lendo as profecias já cumpridas, inclusive, do Antigo Testamento. Os comentários de internet são livres, né? Cada um fala o que quer. Se um dia vocês quiserem discutir esses assuntos geopolíticos, a gente senta para discutir numa sala de escola dominical. Tá? Mas um conselho que eu dou a vocês: não se deixem enganar com profetas de ocasião. Os textos bíblicos, de fato, falam daquela região porque foi por lá que Jesus viveu. Pode acontecer uma terceira guerra mundial? Pode. Pode ser a última? Pode. Mas eu já disse a vocês, eu pessoalmente acho que Deus nem precisa da gente para estragar a obra que Ele fez. Até hoje, todas as vezes que a Terra passou por um cataclisma, foram coisas naturais. Vulcões, meteoros, coisas assim. As grandes transformações climáticas, tem a mão do homem? Tem, mas tem coisas que a gente não tem controle, como as correntes dos oceanos e outras coisas tantas. Então não subestime o poder de Deus. Deus não precisa que a gente exploda esse planeta. Ele sabe fazer isso sozinho. Mas Deus não parece estar interessado em fazer isso. Deus parece estar interessado que a gente viva nesse planeta. Vamos tratar de cuidar do planeta. Vamos tratar de orar pela paz. Não vamos ficar torcendo pela guerra, não, gente. Não vamos ficar escolhendo lado. Guerra não tem lado. Guerra é ruim. Vamos começar a torcer agora para Israel explodir o Irã? Para quê? Você odeia os iranianos? Algum iraniano te fez mal? Deus ama os iranianos como ama os israelenses. Deus não tem nenhum interesse na guerra. São coisas dos homens. Nós temos que orar pela paz. Não se deixe envolver por estas coisas como se fosse uma partida de futebol. Não é uma Copa do Mundo. Ninguém está falando de uma coisa simples. Isso vai afetar a economia do mundo todo, isso vai produzir fome, isso vai produzir... Não no Brasil, que no Brasil vai sobrar comida. Brasil, numa guerra o Brasil vai ser beneficiado. Vai ser longe de nós. Nós temos água, nós temos comida, nós vamos ter paz na nossa terra, mas nós vamos torcer para que os outros fiquem piores, para que a gente ganhe mais dinheiro? Não, irmãos. Então, cuidado. Cuidado com essas bandeiras que as pessoas erguem para transformar isso numa guerra religiosa ou numa guerra Israel, fim de mundo, anticristo. Ufa, meu Deus do céu, como eu... A gente já estudou o Apocalipse, né? A gente já estudou o Apocalipse. Pena que muitos de vocês não estavam lá. Mas a gente precisa fazer isso de novo, com mais gente. Ok, Marcos capítulo 3, verso 7. Jesus se retirou com seus discípulos para o mar. Uma grande multidão o seguia, eram pessoas que tinham vindo da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, lá no sul, pertinho da faixa de Gaza. Do outro lado do Jordão, da Jordânia, e dos arredores de Tiro e de Sidom, do Líbano, porque ouviam falar das coisas que Jesus fazia. Então recomendou aos seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho, por causa da multidão.
a fim de não o apertarem. Pois curava muitas pessoas, de modo que todos os que tinham alguma enfermidade se esforçavam para chegar perto, a fim de poderem tocar nele. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: "Você é o Filho de Deus." Mas Jesus lhes advertia severamente que não o expusessem à publicidade. Depois, Jesus subiu ao monte, ou seja, primeiro ele foi ao mar, depois Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis e vieram para junto dele. Então designou 12, aos quais chamou de apóstolos para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expulsar demônios. Amém. Obrigado, Senhor, por voltarmos a esse texto e pedimos a graça do Senhor para esse momento em que compartilhamos a Tua palavra. Amém. Jesus tinha muita coisa para fazer. Tinha que pregar o Evangelho do Reino. Tinha que pregar: arrependam-se porque o reino de Deus é chegado. Essa era uma mensagem nova, essa era uma mensagem importante. Era um chamado a uma mudança de vida. João Batista já vinha pregando o arrependimento dos pecados lá no deserto. Era uma mudança daquela postura estabelecida por um modelo religioso em que anualmente você vai ao templo, oferece um sacrifício e sua dívida está paga. Jesus veio, assim como João Batista, o seu precursor, dizer: olha, nós temos que mudar esse negócio. Continuar a pecar, trocando isso por um sacrifício de animal, não é exatamente o que Deus quer. Isso não era novo, porque os profetas já tinham anunciado isso, que Deus havia se cansado das ofertas e sacrifícios e dos rituais. Os salmistas já haviam dito a mesma coisa. O Salmo 51, por exemplo, Davi é claro, Davi dizendo assim, depois do seu pecado horrendo, ele fala: se o Senhor quisesse sacrifícios, eu ofereceria, mas eu sei que o Senhor quer é um espírito quebrantado e um coração contrito. Então, já 1000 anos antes, já se falava isso: o que Deus quer é arrependimento, o que Deus quer é mudança de mente, o que Deus quer é santidade. Mas o sistema religioso contribuía para uma vida de: eu peco, vou lá, faço um sacrifício e está tudo certo. Então é mudança. Essa pregação do Evangelho do Reino, ela é desafiadora, porque ela visa reestruturar a forma como as pessoas pensavam o seu relacionamento com Deus. Tá bem? Jesus também tinha, portanto, a tarefa de ensinar. Quando você prega e você diz que tem que mudar, a pessoa faz a pergunta seguinte: ok, vou mudar o quê? E vou mudar para quê? Me arrependi dos meus pecados, e agora? O que eu faço? Então é o processo do ensino. Jesus pregava o Evangelho do Reino e ensinava. O ensino de Jesus também era inovador, o ensino de Jesus era transformador, ou talvez a gente possa dizer renovador. Pegava a lei, pegava os profetas, mas dava um cavalo de pau, né? Dava uma guinada naquele negócio e ensinava a ver com outros olhos. Então é um processo também de reeducação. Isso demanda tempo. Mas enquanto Jesus estava preocupado com essas duas missões, a sua pregação e o seu ensino, as multidões estão preocupadas e ávidas por respostas às suas necessidades. Eles são enfermos e eles são oprimidos do diabo. Jesus tem resposta para isso também. E essa é a beleza do ministério de Jesus, né? Mateus capítulo 4 fala que ele vai fazendo tudo ao mesmo tempo. Pregava, ensinava, curava e expulsava demônios. Por isso que a vida de Jesus era tão intensa. Por isso que os dias de Jesus começavam cedo e acabavam muito tarde. Por isso Jesus talvez tenha tido uma vida útil ministerial tão curta. Porque um corpo humano não suportaria o ritmo de vida de Jesus por muito tempo. Então aquela intensidade
do ministério de Jesus, que se dá, inclusive, quando ele está numa fase jovem, pleno, por volta de 30 anos, o que naquela época era aí o momento pleno da masculinidade, né, digamos assim. Jesus estava no seu momento melhor, fisicamente falando, para realizar um trabalho que era muito intenso. Então o texto aqui nos mostra que a fama de Jesus se espalhou pela circunvizinhança e gente começou a vir de todo canto trazendo os seus doentes, os seus enfermos. Pessoal, naquela época não tinha SAMU, naquela época não tinha ambulância. É cada um por si e Deus para todos. Então você tem que ir aonde a cura está. Onde é que tem alguém curando? Vamos lá. O processo era muito diferente. As doenças eram muitas, a higiene era precária, os recursos eram poucos, a ciência era tão diferente, né? Não dá para a gente ter ideia do que era naquela época. Mas as pessoas procuravam. E Jesus curava todo tipo de enfermidade. Imagina a fama de Jesus como se espalhou. Porque o Evangelho vai dizer, e ele curava toda sorte, todo tipo, uma tradução mais contemporânea, de enfermidade. Alguém tem um cego em casa e fala, olha, eu ouvi falar que tem um cara lá perto do Mar da Galileia que está curando o cego. Aí o outro é surdo. Rapaz, é um outro que cura surdo, e cura aleijado, e cura mudo, e cura leproso, e cura quem tem a mão ressecada. Qualquer doença que aparece, cura coxo, cura atrofiado. Alguns iam perguntar, cura calvície? Não sei, talvez curasse também, né? Cura obesidade, cura pressão alta, cura diabetes. Nessa época talvez nem se soubesse, né, diagnóstico dessas doenças, mas Jesus curava todo mundo. Então, para Jesus afluía todo tipo de enfermo. Era gente o tempo todo e gente de todo tipo. Mas não só estes, vinham os oprimidos. Algumas pessoas falam assim, será que tudo era demônio ou eram alguns tipos de doença mental? Eu creio que as duas coisas. É provável que Jesus curasse pessoas que os outros chamavam de demônio e fosse apenas epilepsia. Mas Jesus curou alguns que pareciam ser epiléticos, mas eram endemoniados. Então, para mim, tanto faz. Não é? Era demônio mesmo, porque eu sou daqueles que acreditam na Bíblia. A Bíblia diz que Jesus expulsava demônio, então é porque demônio adoecia pessoas. Uma vez Jesus curou um surdo mudo expulsando um demônio. Toda surdez e mudez é demônio? Não, mas aquela era. Jesus curou uma mulher que andava encurvada, talvez se dissesse a coluna, escoliose, cifose, lá sei eu, né? Mas ela estava lá encurvada, Jesus expulsa o demônio e ela fica ereta. Então todo problema de coluna é demônio? Não, mas aquele especificamente era. Mas se é demônio, Jesus liberta. Se é enfermidade, Jesus cura. Resultado final, 100% resolvido. Está bem? Esse é Jesus. E era tanta gente que, para poder pregar, para poder ensinar, conforme Lucas capítulo 5 ensina, e Mateus também fala, mas Lucas é mais claro, Jesus usava um barquinho para poder se afastar um pouco e poder falar, poder ensinar, e depois volta para a praia para curar as pessoas. É um processo diário. Jesus não escolhe dia da semana. Não diz o texto que era aos sábados. Não, era todo dia. E o pessoal até reclamava dizendo, por que você faz isso na sinagoga aos sábados? Faça nos outros dias da semana. Mas Jesus fala assim, por que eu não vou curar no sábado? Se um cavalo, se um boi, se um bicho cair no buraco, vocês não vão lá num tiro? Então eu também faço o bem no sábado. Meu pai trabalha todo dia e eu sou igual a ele, eu também vou trabalhar. Então Jesus, gente,
não marcava, não agendava grande campanha de cura divina, dia tal aqui, dia tal ali. Jesus atendia todo dia, toda hora e respondia a todo tipo de necessidade. Nunca houve alguém como ele. Nunca antes, ninguém como ele. Nunca depois e nunca haverá. Tanta unção, tanto poder num único homem. Por quê? Deus poderia fazer com outro homem o que fez com Jesus? Deus poderia. Mas nenhum outro homem se conservaria são. Eu já contei para vocês o dia que eu cheguei para Deus, há muitos anos, e falei: Deus, por que no começo do meu ministério aconteciam milagres? E hoje não. E Deus me respondeu: a vaidade te destruiria. E só. Deus não costuma dar respostas longas. Ele dá respostas certas. Como eu já disse a vocês, Deus fala pouco. E normalmente fala coisas que a gente não gosta de ouvir. E eu não sou nem melhor nem pior que outras pessoas. Mas vocês já imaginaram alguém que tivesse, como Jesus, dom de curar qualquer tipo de doença? Quanto tempo ele estaria livre da ambição? Quanto tempo para ele começar a negociar esse poder? Quanto tempo para ele se perder na vaidade? É por isso que nunca haverá alguém com tanto poder. Porque a glória de Deus, Ele não dá a outros. Os dons são dados à igreja. Os dons são dados no corpo. Entre nós está o dom de cura. Entre nós está a palavra de sabedoria, entre nós está a palavra de conhecimento, entre nós está o dom de ensino, entre nós está o dom de administrar, entre nós está o dom de socorro, entre nós está o dom da misericórdia, entre nós está o dom da profecia, entre nós estão os dons do Espírito Santo para que qualquer necessidade que nos seja trazida seja respondida pelo poder do Espírito Santo, mas nenhum de nós é dono do dom, mas todos nós, na mesma graça, na mesma unção, no mesmo Espírito, podemos ser usados como instrumentos de Deus para a manifestação do poder e da graça do Senhor. Cabe a nós termos essa percepção que nós somos um corpo de Cristo. Ou seja, quem é que vai fazer a obra? Cristo. É Jesus. Vai fazer por meio de quem? Do seu corpo. E quem é o corpo? A igreja. É por isso que tem tanta liderança doente. Porque quando Deus dá um pouco do poder, o cara já se perde. E não é fácil não se perder. Não subestime. Quem assistiu o Advogado do Diabo sabe do que eu estou falando, né? Não subestime a fraqueza humana, a habilidade maligna em nos induzir ao erro e a sedução do poder, do dinheiro, da vaidade. Então Deus não vai fazer por meio de ninguém o que Ele só faz por Jesus. Jesus encarnado, Jesus entre nós, o Espírito de Cristo no seu corpo. Amém? Mas a gente pode fazer mais. Para a gente fazer um pouco mais daquilo que a gente faz, talvez o verso 13 é que nos traga a resposta. Essa autoridade sobre o demônio, esse poder para curar, essa habilidade para ensinar, para pregar o evangelho do reino, talvez o verso 13 nos traga uma forma de sermos mais eficazes. Depois subiu ao monte e chamou os que ele quis e vieram para junto dele. Então os designou 12, aos quais chamou apóstolos, para estarem com ele, para os enviar a pregar
e a exercer a autoridade de expulsar demônios. E a gente sabe também que quando ele enviou os 12, de 2 em 2, conforme Mateus capítulo 10, ele deu também poder para eles orarem pelos enfermos. Essa delegação que Jesus fez aos apóstolos, apóstolos significa exatamente enviados. Esse chamado para perto e esse envio para o mundo tem que acontecer com essa condição de virmos para junto dele e estarmos com ele. Como é que nós podemos ser mais do que... Percebam que, olha, no começo do texto fala assim, Jesus se retirou com seus discípulos. Todos nós somos discípulos. Mas depois ele fala, ele escolheu alguns, ele chamou alguns para estar junto dele e os designou 12, aos quais enviou como apóstolos. Parece então que nós temos discípulos e apóstolos, certo? Discípulo é aquele que vem para aprender, apóstolo é aquele que é enviado em nome dele. Hoje nós somos o quê? Discípulos ou apóstolos? Discípulos e apóstolos. Nós tanto fomos chamados para aprender, como fomos enviados para pregar. Fiquem em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. E então vocês serão testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Não é? Nós fomos chamados para perto, para sermos discípulos, e fomos enviados para fazer a obra de Deus. Então, ao mesmo tempo que a gente vem a Jesus, a gente prega, a gente ensina, a gente ora pelos enfermos e a gente expulsa demônios também. Não podemos ignorar que há um conflito espiritual que nos ronda. Não é? Então, a gente está aí para atender essas demandas inerentes à obra de Jesus. Mas nós temos que primeiro responder a esse convite. Ele chamou para junto dele para estar com ele. O estar é uma escolha de permanecer. Vocês estão entendendo? Ele chamou para junto e disse, vocês vão estar comigo. Aqueles 12 homens deixaram as suas outras atividades para durante 3 anos e pouco estarem continuamente com Jesus. O aprendizado deles foi um intensivão. A gente dá conta de fazer as mesmas coisas que eles fizeram? Não é tão simples assim. Né? Primeiro que nenhum de nós é Jesus. Nenhum de nós consegue renunciar a tudo para ficar o tempo todo com alguém que nem é Jesus. Então também não adianta. Né? Se você ficar comigo o tempo todo, você vai ficar no máximo parecido comigo. Mas seria melhor se você pudesse ficar com Jesus o tempo todo. Aí você ficar parecido com ele, que é o que eu estou tentando há tantos anos. Então, todos nós hoje devemos nos esforçar para estar com Jesus. Esse estar com Jesus tem a ver com piedade, tem a ver com devoção, tem a ver com oração, tem a ver com santificação, tem a ver com uma intencionalidade de conhecer Jesus. Jesus tem que ser mais do que um nome de alguém que viveu lá atrás, uma representação gráfica ou personagem central do The Chosen. Jesus tem que ser, de fato, aquela pessoa que nós amamos, que nós conhecemos e queremos conhecer mais. Esse processo de querer conhecer mais Jesus é que nos faz gastar tempo com oração. É que nos faz gastar tempo com a leitura da Bíblia. Se você fala assim, pastor, eu não consigo orar muito tempo, ou então não consigo ler a Bíblia, é porque você, na verdade, ainda não está muito interessado em conhecer Jesus. Você está mais para a turma da praia, que vai atrás de solução para as suas necessidades. Você ainda é um consumidor do Evangelho. Boa parte das pessoas são consumidores dos benefícios que o Evangelho nos oferece.
Mas se todos formos consumidores dos benefícios que o Evangelho oferece, quem serão os fornecedores? Quem serão os propagadores? Quem serão os anunciadores? Então nós precisamos de algumas pessoas que cheguem para junto e estejam com Jesus. Porque a esses, Jesus vai dar autoridade sobre demônios. A esses, Jesus vai dar poder para curar enfermos. A estes, Jesus vai dar a palavra de sabedoria, o dom do conhecimento, a revelação nas Escrituras, inclusive, por que não? Para que ensine. A esses que querem estar junto de Jesus e querem permanecer com Ele, Jesus vai enviar para ajudar aqueles que, por enquanto, são os que estão vindo por causa das suas necessidades. É por isso que a gente tem no ambiente da igreja todo tipo de pessoa. E nós não devemos rejeitar ninguém. Quando eu era jovem, novo convertido, não tão novo convertido, né, porque eu cresci na igreja, então eu era um jovem obreiro. O avô da Tânia, o pastor Joaquim, era aquele pastor experiente, antigo, que dizia assim: calma, Zé, vocês têm que entender que na igreja tem o crente maduro que come feijoada, era a frase dele, e tem aquele que ainda está no leitinho. E eu falava para os meus irmãos, né, jovem é burro demais, eu falava, meus irmãos, até quando esse pessoal vai ficar no leitinho? Todo mundo devia poder comer feijoada. Eu lembro hoje como eu era infantil e não percebia essa realidade. A gente precisa envelhecer realmente para adquirir percepção, inteligência, maturidade, né? E aí eu comecei, com o passar dos anos, aí me viro pastor e começo a ver que realmente sempre tem os crentes novos, sempre tem as ovelhas frágeis, mas sempre tem as ovelhas fortes. Sempre há líderes, sempre há pessoas capacitadas, porque Jesus nunca deixa a sua igreja desamparada. Então, irmãos, nós temos que entender que a igreja é isso mesmo. A igreja é sempre um ajuntamento de pessoas ao redor de Jesus, que estão ali, mas por motivos diferentes. Uns vieram para ser curados. A primeira vez que a minha mãe entrou numa igreja foi para ser curada. Ela era uma filha de portuguesas, criada no catolicismo, que estava frequentando reuniões de centro espírita, de mesa branca, como se dizia na época, tentando ser curada de um reumatismo que pegava ela no braço, na perna, no joelho, no cotovelo. Quem tem 4 crianças, como é que faz? Lidando com uma doença que os médicos falam, isso não tem cura. Ela vai procurar todo lugar. Um dia ela entrou numa igreja evangélica. Uma oração. E foi curada. Nunca mais se afastou de Jesus. Então, eu não posso dizer que alguém que vem à igreja para ser curado não está ali por um motivo legítimo. Porque minha mãe foi a primeira a se converter e criou os 4 filhos no Evangelho. E hoje, como eu disse a vocês, eu fui descobrir que eu tenho prima pastora, primo pastor, tem um monte de crente na família. Minha mãe foi a primeira. Então, às vezes, uma doença é motivo da conversão de uma pessoa, mas se essa uma pessoa ficar além do ser curado e resolver ficar junto e permanecer perto de Jesus, e minha mãe tinha fome de Deus e tinha fome de Jesus. E como ela andou perto de Jesus, ela conseguiu fazer tanta coisa, inclusive nos ensinar o Evangelho de Cristo. Então, as pessoas que são atraídas por tristeza, opressão, cantamos uma música interessante, a depressão, a ansiedade, as doenças de hoje, não é? Hoje a gente não fala de lepra, a gente fala dos deprimidos, é a doença de hoje. Então, Jesus tem essa resposta, Jesus tem a cura. Venha, atraído pela sua necessidade, mas eu te convido a permanecer. Jesus vai responder o que você está pedindo, vai dar o que você está pedindo, mas queira mais,
queira o próprio Jesus. Se você decidir estar com Ele, Ele vai se revelar a você. E você vai descobrir que o que Ele quer mesmo é te enviar, para que você seja não só abençoado, mas você seja um canal de bênção para outras pessoas. E eu posso te dizer, como a vida muda quando você se percebe um canal das bênçãos do Senhor. Como é bom estar com Ele, ser dele e dizer, como disse o apóstolo Paulo, viver para Ele. Se vivermos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Porque dele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Entregue sua vida a Jesus. Consagre sua vida a Jesus. Tome uma decisão. Tome uma decisão. Por chegar para perto e permanecer nesse lugar seguro. Podemos orar? Já que estamos com a banda 50 a mais por aqui hoje, exceto a Lilian e a Ju. Pode vir, Ju. Desculpa, Ju. A Ju é 30 menos. Está com dor? Vamos orar para Deus te curar, ué. Ué, vamos orar. Deixa eu contar uma história para vocês. Eu já contei, né? Mas no dia 7/7/2007, Jones Alves alugou um touro mecânico. Fica de pé, Jones. Você tem culpa no cartório. Levanta. Ele inventou um evento com jovens e tinha um touro mecânico. Você estava aqui naquela época. E ele estava animando o pessoal. E aí ele pegou o microfone e disse, vai pastor, agora é o pastor, agora é o pastor. Eu montei no touro mecânico. É lógico que eu caí do touro mecânico, pode sentar. Caí do touro mecânico, fui para casa. Minha cachorra estava com sede, vi que o potinho de água estava vazio, me abaixei e coloquei a água. No que eu fui levantar, travei. Aí pus as mãos na parede, fui levantando assim devagar. Tânia chegou em casa, falei, mulher, me leva no médico. Eu fui quase chorando. Aí foi descobrir 2 hérnias de disco. Né? Eu lembro que foi 7/7/2007, exatamente essa noite. Mas o milagre está vindo, calma aí. Aí depois, fiquei convivendo com aquela dor até mais ou menos outubro. E doía todo dia, gente. Eu acordava com dor, doía todo dia. Teve dias eu ter que viajar no banco de trás do carro, deitado. Eu lembro um dia que eu falei, Lucimar, eu preciso ir no médico, mas não consigo entrar no meu carro. Vem com o seu carro, era uma EcoSport, vem com o seu carro, que no seu carro eu consigo entrar. Amigo é bom demais, viu gente? Ter amigo é tudo na vida. E aí, na EcoSport eu consegui entrar, porque eu não conseguia me abaixar para entrar no meu carro naquela época. Meu carro era banco lá embaixo. E uma quarta-feira, naquela época o culto de oração era na quarta. Eu preguei aqui, Mateus 8, e fui falando dos milagres que Jesus fez. Um milagre, outro. E no final da pregação eu falei assim, então, qual é o milagre que você procura? Jesus está aqui. E aí, vamos orar. Para encerrar o culto, eu estava ali nesse cantinho da escada, sozinho, o pessoal sentado do lado de cá, eu vim para cá, e eu olhei para o céu e falei assim, ô Jesus, lembra de mim. Eu falo para eles buscarem a bênção, e eu todo dia com essa dor, lembra de mim. Irmãos, na manhã seguinte, eu acordei zerado. Aquelas travas do ciático, coisa assim, nunca mais tive dor nas costas. Então, milagres acontecem. Né? Então, essas dores que você está sentindo, Marcelo, é velhice, mas Deus faz milagres. Milagres, né? Pode um milagre sim acontecer. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar.
Se você precisa de um milagre, peça a Deus. Você de casa também. Se você precisa de cura, peça a Deus. Jesus tem poder para curar. Amém? Nós já oramos juntos, mas talvez depois dessa mensagem você seja um pouco mais encorajado, né? A pedir. Seja mais específico. Aliás, seja específico nas suas orações. Deus gosta de quem sabe o que quer. Senhor, nós estamos aqui. Somos a tua igreja. Somos o teu povo. Somos gente que já ouviu o Evangelho tantas vezes. Mas nós queremos viver as bênçãos do Evangelho, Senhor. As bênçãos, sermos perdoados, nos sentirmos livres de culpa, de acusação. Podemos dizer com a consciência tranquila que Cristo já nos perdoou, que o Espírito de Deus habita em nós e que nós estamos purificados. Senhor, nós queremos lançar no mar do esquecimento os pecados que cometemos no passado. Perdoa, Senhor, perdoa o pecado. Ah, Jesus, derrama também do Teu Espírito sobre aqueles cuja fé é frágil, Senhor. Que eles possam ter uma experiência genuína, verdadeira, com a presença do Espírito Santo de Deus. Que eles sejam tomados pelo Teu Espírito, Senhor. Cura os corpos enfermos, cansados, Senhor. Não só o Marcelo, mas quaisquer outros, Senhor, que hoje estejam convivendo com dores. Traz a cura, traz o bálsamo, Senhor. Traz a libertação para os oprimidos, Senhor. Cura os depressivos, cura os ansiosos, Senhor. Cura os bipolares. Faz um milagre, Senhor, onde os médicos não dão esperança, onde a medicina não tem resposta. Senhor, sejas Tu a resposta, seja o Teu poder, porque Tu é a glória, porque Tu é a majestade, Teu é o reino, Teu é o poder, Senhor. E a glória é somente do Senhor. Portanto, dá-nos a Tua bênção, Senhor. Enquanto nós Te damos a nossa vida, recebe a vida daqueles que se ofertam a Ti esta noite, Senhor. Recebe a oração daquele que se entrega a Ti. Recebe, ó Deus, aquele que confessa e se aproxima. Recebe, ó Deus, a todos nós e enche-nos do Teu poder. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos cantar com alegria essa bela canção. Vamos cantar com fé, com esperança. Deus faz coisas gloriosas. Jesus, eu quero declarar Teu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em Tua presença. Clamo, Jesus. Quebrando os vícios desta geração, declaro que há esperança e liberdade. Amo Jesus, Teu nome é cura, é poderoso, Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vence dias.
escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome de Jesus. Oh, oh, oh. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome de ansiedade, medo saiam agora. Clamo Jesus, nome poderoso. Não outro nome igual ao teu Jesus. Oh, oh, oh. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome Graças a Deus. Deus te abençoe, uma boa semana. Vá na graça e na paz de Jesus. Ore pela paz. Amém?